levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com John Rosenstern, seu filho Josh Rosenstern, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes e felizes de poder estar com você. Perdoe a minha voz porque está meio desgastada, para ser bem sincero. Eu prefiro desgastá-la ensinando a palavra ou dando o nosso melhor para ensinar a palavra do que gastá-la com outra coisa. Em 1 Coríntios, no versículo 2 e no versículo 3 do capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo pega pesado com os gentios e ele lembra eles, quando faz isso, qual tipo de vida eles viviam antes de aceitar a Cristo, o que eles eram. Eles estavam envolvidos com espíritos demoníacos e estes templos. Eu já estive nas ruínas de Corinto. Hoje em dia não tem nada lá senão ruínas. Como você mencionou, aquela montanha lá, você já esteve lá? Aonde o templo ficava? Tinham vários templos em Corinto. Mais de 1.000 prostitutas, homens e mulheres, na cidade. Era um lugar conhecido por seus vícios. E se você fosse corintianizado, queria dizer que você tinha jogado tudo que é juízo no abismo e tal. Eu posso fazer uma observação? Claro. Quando você pensa na maldade e quão poderosa aquela cidade era, entendendo que era uma cidade de porto, aonde centenas e até milhares de marujos chegavam ali tentando mover seus barcos naquele cais localizado ali, isso antes de criarem canais, é claro. Mas, com todo aquele povo ali, uma cidade tão maligna, por que é que naquela cidade, de todas as cartas de Paulo, ele deu esse maravilhoso ensino sobre o Espírito Santo e os dons? Olha, para mim, se encaixa melhor com os romanos, talvez com Efésios. Eu ia dizer que Efésios era melhor, mas ele põe em Corinto, porque, obviamente, eles precisavam. Existia essa necessidade. Não é interessante? Essa cidade tão ruim e as pessoas foram salvas de um paganismo tão terrível. Paulo falou para eles assim: eu vou te ensinar sobre o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta. A matança de bebê hoje em dia, em relação ao aborto, isso é melhor do que o que você acabou de ler aí? Eu acho que é até pior. Acho que é pior, pois recebemos mais iluminação hoje em dia do que naquela época, mais luz do evangelho hoje em dia, e acho que há uma grande prestação de contas, porque especialmente na América já recebemos muita coisa. Alguns estados estão votando, dizendo que não tem problema matar uma criança depois que ela nasce, e por alguma razão a mãe não quer mais, e então eles acabam matando. Eu ouvi o homem ontem à noite, enquanto gravamos isso, passando na televisão, falando que vamos deixar a criança confortável antes de matá-lo. Olha, eu não consigo entender isso, pois é algo tão... O coração e a mente das pessoas estão tão sedados pelo mal que eles podem aceitar algo assim. Moloque existiu no passado, aonde queimavam bebês nos braços quentes e calavam a boca do bebê. Irmão Swaggart chegou em um ponto aonde eu creio que chegamos no mesmo ponto. Estamos talvez até piores, porque hoje em dia temos mais revelação do Evangelho do que em toda a história. O homem é a maior criação de Deus e estamos matando eles. Ano passado, eles estavam vendendo partes ou órgãos das criancinhas. Agora estão matando a criança mesmo depois que ela nasce. E sabe o que eu pensei?
Será que as pessoas envolvidas nisso também estão vendendo partes do corpo depois que eles nascem? Existe um negócio, na realidade, a NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde, tem usado dinheiro do governo para comprar órgãos de bebês para fazer pesquisas em célula de tronco. Isso vira um ciclo vicioso e é um mecanismo para controlar a população também. A ideia de que os recursos do mundo não são suficientes, então, se pudermos eliminar certa população e eliminar certas pessoas também. Imagina só, a raça negra, quase toda, vota nos democratas. E são os democratas que estão dizendo: temos que diminuir o crescimento da raça negra e vamos fazer isso através do aborto. Será que eles entendem isso? Infelizmente não, irmão Swagger. A Margaret Sanger, que foi a fundadora da organização Planned Parenthood, fez com que fosse possível trazer ministros negros que eram contratados para vir e para amaciar o povo para que eles recebessem aborto com a consciência limpa. Você sabia que americanos que pagam imposto, isso sem a nossa permissão, mas americanos que pagam impostos deram ao Planned Parenthood ano passado 500 milhões de dólares. Imagina só, para matar bebês. Até hoje, a maioria das clínicas do Planned Parenthood fica onde os negros moram. A maioria, sim. E a raça negra não consegue entender que é um crime terrível contra eles mesmos. A destruição da família negra, que era uma das famílias mais fortes há décadas atrás, mas as leis em relação ao sistema de ajuda do governo, assistencialismo, têm destruído essas famílias. Vemos pessoas na história, como Harry Laughlin, que trabalhava com a Margaret Sanger e outros, trazendo a ideia de eugenia para Adolf Hitler. E Hitler usou essas coisas na Alemanha para eliminar judeus e outros que não eram desejáveis. Eram as mesmas pessoas que recebiam prêmios da Alemanha por seus esforços de trazer a eugenia que existia nos Estados Unidos, usando recursos de grandes filântropos como Carnegie e criando leis para esterilização, e em 83 começou o aborto, para trazer a minimização e, na mente deles, a eliminação da raça negra e qualquer um que não fosse desejável. Quando você olha para os seus netos e para os seus filhos, e a mesma coisa vale para todos nós aqui, debatendo esse assunto. Olha, quando eu começo a ouvir os políticos falando como estamos falando agora, sendo contra esse negócio terrível, é difícil até escutá-los falar de matar um bebê pequeno, inocente, assassiná-lo. Eu não consigo entender como é que uma pessoa, eles não chamam de bebê, eles chamam de feto. Ué, mas depois que nasce, tem que chamar de bebê. Já não é mais um feto. Há algumas semanas atrás, irmão Swagger, em seu programa pela manhã, eu li uma escritura e gostaria de ler outra vez, e explica muito bem o que está acontecendo. Fica em Salmo 94, versículo 20. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo, um trono que faz injustiças em nome da lei? Vou repetir, versículo 20 do Salmo 94. Poderá um trono corrupto estar? Só um minuto. Trono de iniquidade? Estamos discutindo agora o trono de iniquidade. O assassinato de centenas de milhares de bebezinhos. E o casamento entre homem e homem, mulher e mulher. Esses são os tronos de iniquidade que esse salmista aí está mencionando. Exato. E ele diz, um trono que faz injustiças em nome da lei. Ou seja, eles justificavam a legalização. Os capangas do Adolf Hitler, e é isso que eles eram, no julgamento deles, depois da Segunda Guerra Mundial, eles disseram, não quebramos nenhuma lei alemã quando matamos judeus, ciganos, católicos ou nenhum que era traidor, um ser humano que não era desejado, porque nós nos encontramos fazendo o que a lei permitia. Eles nunca mataram seres humanos, pai, porque diziam que judeus não eram humanos.
a única coisa que eles faziam era redefinir o que era humanidade, o que era ser um ser humano, redefinindo isso no ventre da mãe, dizendo que não é um ser humano. A ideia de ser uma pessoa ou não se tornou o debate, ou seja, quando esse ser humano se torna uma pessoa, no nascimento ou na concepção. Esse era o argumento no julgamento quando o aborto entrou nos Estados Unidos, dizendo que a mulher era a que controlava o corpo, mas o que está no corpo dela não é dela, é de Deus. Eu debati com uma mulher em uma certa universidade a respeito dessa lei Roe versus Wade e com a mulher que eles usaram bem nesse julgamento, a senhora McCovey. E sabia que ela faleceu há pouco tempo atrás, mas ela renunciou o aborto certo tempo depois, dizendo que era algo maligno e por aí vai e tal. O que eles não entendem é que aquela mãe que abortou aquele filho, e não importa se foi 10 dias depois da concepção ou depois que ele nasceu e tal, ela nunca vai esquecer isso. Isso vai ser como uma praga sobre a vida dela e só Deus perdoa, limpa e salva aquela alma querida que ela tem aceitado o aborto. Mas provavelmente ela vai passar uma agonia terrível até que isso aconteça. Pai, há muito tempo atrás no Insight estávamos discutindo esse tópico e fiz essa declaração que ainda acho que está correta. A glória de Israel, uma das grandes glórias de Israel é que ela foi o ventre do Messias. Da mesma maneira, a glória da mulher é ser o ventre da humanidade. Essa é a glória da mulher. Se ela puder seguir exatamente o que Deus estabeleceu, ele disse: sede frutífero e multiplique. E o homem está desobedecendo o Senhor até hoje, desde o jardim até hoje, mas está só piorando. Mas o mundo gentio, como Paulo descreve ele aqui, não existem limites. O que a pessoa quiser fazer, se tiver tamanho para fazer, ela pode fazer. E só Jesus Cristo pode mudar isso. Temos que ir para o intervalo. Voltamos já já. Não saia daí.